Boa, pessoal. Eu vou começar, acho que me apresentando. Assim, o pessoal que for entrando, a gente já vai começando, até para quem chegou no horário não se atrasar, se tiver outro compromisso ou alguma coisa. Tá bom? Eu vou primeiro me apresentar, depois eu vou convidar o Carlos para se apresentar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Juliano Mancini, eu sou Account Manager aqui na Taboola. Eu entrei na Taboola em junho de 2024, então tô aí há um ano e meio mais ou menos. É, Trazer um pouco também da minha experiência, trabalho nesse ramo, assim, não exatamente de native ou de display, mas trabalho no meio do marketing há 9 anos, então trabalhando com marketing de afiliação, o mercado mobile e agora na Taboola, né, fazendo native e display. Sou formado em administração pela PUC São Paulo e também sou pós-graduado pela FGV. Dito isso, a gente tem um convidado hoje também, que ele vai agregar muito na apresentação, depois vocês vão entender o porquê. É o Carlos Trigo, ele é o CEO e fundador da 3 Cliques. Carlos, pode se apresentar. Fala, Juliano. Bom dia, tudo bem? Inicialmente queria agradecer o convite, Tabula, agradecer a todos que estão aqui online e os que forem assistir posteriormente. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Carlos, sócio fundador, CEO da 3 Cliques. 3 Cliques nasceu com uma proposta de trazer soluções inovadoras para o fornecimento de produtos da China, encurtando distâncias e abrindo assim um mundo de oportunidades no comércio internacional. Os nossos clientes basicamente são donos de e-commerce, seja e-commerce próprio, seja e-commerces dentro de marketplaces, aonde eles vendem produtos, aonde muitas vezes eles não possuem o estoque desse produto. Então, eles operam no modelo logístico chamado dropshipping. Então, após eles realizarem as vendas dos produtos, eles nos avisam e a 3Click se encarrega de enviar esses produtos direto para a casa do consumidor, né? Então, é uma forma de você vender produtos na internet sem ter que se preocupar com o investimento inicial alto em estoque, em ter que se preocupar em alugar um espaço para armazenar esses produtos, em ter funcionário para logística. A gente brinca que o nosso cliente ele é especialista em vendas, né? Deixando que a parte de localizar o produto, de fornecer o produto, de enviar o produto, é a atribuição da 3 Cliques. E com isso a gente basicamente estruturou 4 modelos de operação, né? O modelo tradicional, onde o cliente vende o produto que sai diretamente da China e vai para a casa do consumidor aqui no Brasil. Um modelo global, onde ele anuncia esses produtos para vários países ao redor do globo. Então, ele monta uma loja em inglês e anuncia para os Estados Unidos, para a Austrália, Inglaterra, Nova Zelândia, Canadá, ou ele anuncia para a Europa. E a partir do momento que sai a venda, a gente dispara da China para a casa dessas pessoas ao redor do mundo. E nós temos os modelos de dropshipping nacional. E aí nós temos 2 modelos. Um modelo onde a gente já importa da China para o nosso estoque no Brasil produtos com as marcas dos nossos clientes. E o mais legal é que o cliente não precisa nem se preocupar, por exemplo, com o custo disso. Nós mesmos fazemos toda essa logística e a compra desse estoque, e ele vai processando os pedidos aqui do Brasil conforme forem tendo as vendas na loja dele, porque com isso a gente melhora a experiência do usuário final, do consumidor final, porque ele recebe o mesmo produto em pouco tempo. E também a última modalidade, onde a gente tem um estoque de produtos disponíveis aqui no Brasil, em São Paulo, que a gente disponibiliza para os nossos clientes venderem nos marketplaces. Tá? Então, aqueles clientes, principalmente que estão começando a vender produtos na internet, ainda não sabem muito bem como anunciar, como fazer tráfego, então eles já se utilizam de todo o tráfego orgânico dos marketplaces para vender e aí sim usando o nosso estoque que está no Brasil. Então, basicamente é isso que a gente faz. Espero poder contribuir aqui um pouquinho nesse Vai, bate-papo de hoje. vai muito, Carlos. Obrigado. Bom, pelo breve resumo do Carlos, depois vocês vão entender um pouquinho melhor exatamente o que eles fazem, mas acho que tem tudo a ver, né, com o nosso tópico de hoje. Então, pessoal, vou começar aqui a apresentação. Tudo falando sobre shopping, então, né, dropshipping, e-commerce, marketplace, que nem o Carlos falou. Tudo isso a gente está aqui para ajudar, tanto no ambiente da Taboola.
quanto nas funções de logística, de entrega, produto da 3 Cliques, tá? Vou começando aqui. Eu montei uma agenda para vocês. Então, o primeiro tópico vai ser um estudo de e-commerce, uma coisa fora da Taboola mesmo, que eu até vou dar um agradecimento especial para a Sara Junks. Ela me ajudou a pegar a coleta desses dados, ela trabalha aqui com a gente na Taboola. E depois desse primeiro tópico, a gente vai entrar totalmente no universo da Taboola. Então, quais são os melhores países para testar, dicas de produtos, estratégias, estrutura de campanha. Esse número 4 para quem já é cliente, já está careca de saber, juro mesmo. Quem tem gerente de contas, está mais do. Não vou nem falar porque eu não quero dar spoiler. O quinto, criativos e o que você precisa para começar. E por último, o parceiro 3 Cliques aqui, o convidado Carlos, e aí eles vão falar um pouquinho mais da empresa deles e o que que eles podem fazer para ajudar vocês nessa jornada. Fechou? Pessoal, lembrando, 2 pontos importantes. As dúvidas, eu vou disponibilizar meu e-mail depois para vocês entrarem em contato com a gente com qualquer dúvida do webinar. E também lembrando que está gravado. Então, se você tem um gerente de conta, souber de alguém que, eu vi que teve um webinar, pode compartilhar com eles, tá? Isso aqui é realmente para todo mundo que quer aprender um pouquinho mais do universo da Taboola e também da 3 Cliques. Fechou? Vou começando aqui. Mercado externo. Então, a gente pegou esses dados do Statista. É um dado bem legal. Por quê? Porque mostra todo o crescimento de Latam para o e-commerce em vários picos do ano. O maior pico que a gente teve, obviamente, foi de 2020 para 2021. Eu estava lá, né, em 2021, trabalhando com grandes marcas como o grupo B2W, que é americana, Submarino, também trabalhando com Casas Bahia. Tudo bem que hoje elas não estão tão grandes assim, né? Teve algumas complicações, mas brincadeiras à parte, a gente sabe que elas são e-commerce muito consolidados aqui no Brasil. E realmente, por conta da pandemia, a gente teve esse boom. Foram 20 bilhões de um ano para o outro. E o mais legal disso é que a gente pensa, Gil, mas esse pico não vai ter de novo. Não, já teve um pico bem parecido de 2023 para 2024 ali. 13 bilhões de crescimento e também estamos projetando crescer de 2024 para 2025. Então, tudo isso também agrega muito para a gente, principalmente esse ano e para o próximo ano. Então, a gente está fazendo esse webinar justamente para, né, incentivar vocês a voltar com tudo nessa questão de e-commerce aqui na América Latina, tá? E, falando sobre isso, também queria falar sobre o ritmo de compras no final do ano, que é super importante. A preparação de tudo começa agora em outubro. Então, os consumidores que são mais organizados, eu acho que eu não entro para essa estatística, não sei se vocês entram, mas realmente todo mundo começa a se organizar, todo mundo começa a dar a flagzinha nos produtos que mais gosta, para ficar monitorando o preço. Acho que, se eu não me engano, o próprio Google, o Mercado Livre, a Amazon, eles também avisam, né? Tipo, o produto chegou no pico mais baixo de valor. Então, a galera já está meio que ciente do que quer comprar, de qual é o preço do produto e quais são as ofertas mais agressivas. Então, o que eu já ouvi também do mercado fora é que muitas das vezes as empresas em si, às vezes elas jogam o preço mais para cima em outubro e depois elas reduzem em novembro para parecer que teve algum desconto realmente relevante. Mas lembre que o consumidor sempre está atento a isso, tá? O início de. Um minutinho. O início de novembro. Calma aí, deixa eu só. Isso. O início de novembro, então a gente tem o pré-pico. Hoje, algumas marcas, e eu acho que é muito relevante também vocês entrarem nessa em novembro já com os produtos consolidados, com as ofertas criativos, fazendo o tráfego pago de vocês, justamente por quê? Porque algumas marcas, elas não estão, né? Já teve a época que a Black Friday era um dia só, que era na sexta-feira, e assim onde tem né, as ofertas mais agressivas e tudo. Há quem diz que isso já virou uma semana, e há quem diz também que isso já virou o mês de novembro inteiro. Óbvio, ainda assim, eu acho que o pico mesmo de oferta é na Black Friday, na sexta-feira, mas ainda assim, durante o mês, durante a semana da Black Friday, é muito forte as ofertas e é muito agressivo, tá? Mas nada se compara realmente ao pico. Então, Black Friday e Cyber Monday. Para fashion, para eletrônicos, para building care, cara.
é muito agressivo mesmo. A gente tem um pico de vendas e, como eu mostrei anteriormente, está sendo projetado um crescimento. A gente já vem numa leva de crescimento muito alta e está projetando crescer mais 15 bilhões para esse ano. Então, realmente é muita grana, tá? A fase festiva, então, além da Black Friday e da Cyber Monday, ainda não acaba. Dezembro ainda tem Natal. Então, é onde as pessoas estão ainda em busca de comprar, pelo menos presentes, às vezes se presentear, comprar presente para a família inteira. Tem gente que já é mais organizada ainda e compra as coisas até na Black Friday. Eu já não tenho esse nível de organização, para mim já é uma coisa meio impossível. E também tem a galera da última hora. Então, Gil, mas é até quando isso de dezembro? Cara, eu chuto a dizer que é até dia 23 ali, a galera tá comprando, tá ainda querendo buscar presentes. Teve a galera que deixou tudo para a última hora. Provavelmente eu seria uma delas. Mas é isso, tá? Então quero trazer esse ritmo de compras do final do ano que é bem agressivo. Então, basicamente, novembro e dezembro inteiro é muito legal vocês estarem trabalhando o tráfego pago, vendo novos produtos, produtos que convertem, e eu tô aqui para ajudar vocês nisso. Opa, aí. Agora, entrando, lembra que eu falei? Agora eu vou entrar totalmente no universo da Taboola, tá? Então, Gil, mas tá, você tá falando de Latam, mas cara, não tem operação aqui. Tudo bem. A gente também tem um potencial de alcance em outros países que é muito relevante. Então, a coluna esquerda são os países mais relevantes que realmente a galera faz teste adoidado, que converte muito bem, mas tem uma competitividade maior por conta de, né, ter um alcance muito vasto. Então, Estados Unidos, Alemanha, UK e França são ótimos países, assim, se você já está meio receoso, se você vai começar nesse negócio agora, por questão de teste, porque tem um alcance, então vocês que são mais, vamos dizer assim, rookie no negócio, iniciantes, começar nesses países, começar no Brasil, onde vocês se sentirem mais confortáveis, é o ideal, tá? E aí, pra galera que é um pouquinho mais experiente, pô, já tá saturado ali dos Estados Unidos, já tá saturado de Alemanha, quer explorar outros países? A gente também tem outros países que têm um alcance bem legal, como Austrália, Canadá, Coreia do Sul e México, tá bom? E lembrando que a Taboola atende em todos esses países. Todo esse alcance é dentro da Taboola, tá? Gil, mas e agora? O que que eu faço? Legal, país, tudo, mas eu não tenho noção nenhuma de produtos, quais são os melhores produtos que vendem, o que que vende, né? Porque a gente sabe que o universo da Taboola é um universo bem específico. Às vezes eu não posso ofertar um produto com ticket médio super alto, que talvez não dê certo mesmo. Por conta que a Taboola é uma empresa de anúncios nativos. Então você tá ali meio que lendo uma notícia, tá sendo um negócio orgânico. Então tem que ser uma compra ali num ticket médio que a pessoa não pense tanto na hora de comprar, tem que ser uma compra mais por impulso. Isso não quer dizer que uma compra, o cara tem que ser desesperado para comprar. Não, só tem que fazer sentido para ele e não, ele não pode pensar muito no preço, né? Às vezes colocar uma coisa de um ticket médio de 1.000 até 1.500 reais já é um preço que a galera já, né, demora um pouco, fica ali mais pensativa na hora de comprar. Então, eu trouxe aqui, eu sou responsável por shopping aqui dentro da Taboola. E eu faço um benchmark super legal. Toda semana eu atualizo meus clientes de drop, principalmente, e até aqueles clientes que querem, né, tá rodando uma Nutra, tá rodando outra coisa, quer vir para esse mundo do drop, a gente disponibiliza tudo isso para eles. Aqui eu trouxe alguns cases de sucesso que a gente tem dentro da Taboola e até coisas que venderam muito bem. Então, esse primeiro é até engraçado. É tênis, palmilha ortopédica e barefoot. Esse barefoot, eu não sei se vocês conhecem aquela empresa da Fiber, que até um tempo atrás tava vendendo muito, tava um monte de ads no Instagram também, no Facebook, que é como se fosse uma meia super confortável que tem uma borracha embaixo. Então é meio que para você sentir sem a sensação de estar usando um tênis. Questão de trilha, questão de academia, questão de ficar mais confortável no seu dia a dia para praticar um esporte. Cara, isso é um case de sucesso lá em UK, tá? Vende de montão. Depois eu até posso informar o CPA para vocês, o quanto custa esse produto. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Esse segundo eu acho muito legal, luminária e abajur. E não é sazonal, tá? Esse produto é o ano inteiro vendendo e é sazonal até para coisas específicas, que nem, sabe o que tá arrebentando de vender hoje? Hoje, é o mês de outubro inteiro. Um abajur que é um formato de uma bruxa. Eu sei que às vezes parece até piada, mas realmente é e vende assim muito.
Esse é um case dos Estados Unidos, tá? Porque eu acho que lá eles têm essa questão mais do Halloween em ativa, porque a gente sabe que tudo começou lá, e aqui no Brasil ainda, apesar que nos últimos anos essa questão de Halloween está crescendo bastante. Ar-condicionado e aquecedor portátil. É sazonal, tá? Óbvio. Então não adianta você querer vender um ar-condicionado quando tiver inverno. Não vai vender. Mas esse é um case de sucesso que aconteceu aqui no Brasil no começo do ano. Meu, teve dois clientes meus que venderam muito ar-condicionado portátil. Mas muito, assim. O CPA incrível, imbatível e venderam muito. Mas é um produto sazonal, então tem que estar ali, né, sempre seguindo as tendências para ver, ah, legal, no verão vou vender o ar-condicionado portátil, para próximo posso vender um barefoot, posso vender uma luminária, um aparelho auditivo, uma joia, essas coisas que fazem sentido para a época. Aparelho auditivo. Eu trouxe esse não é um case de sucesso, mas só que é um produto muito bom para quem quer um ticket médio maior. Porque quando a gente está falando de saúde, as pessoas se preocupam mais e elas têm, como que eu posso falar? Menos preocupações em gastar dinheiro. Porque pensa que uma pessoa, né, às vezes não está escutando direito. A gente sabe que alguns aparelhos auditivos, pelas indústrias, né, farmacêuticas, enfim, tendem a cobrar muito caro esses aparelhos. E às vezes, né, os nossos clientes, por ser drop, trazer lá, né, importação da China, tudo, é bem mais barato e às vezes a qualidade é bem similar ao que vende na farmácia por, sei lá, 3 vezes o valor, tá? E por último, que eu acho que seria um grande sucesso aqui no Brasil, mas esse é um case de sucesso lá na Alemanha, que são as semijoias. Cara, depois eu vou mostrar para vocês, eu acho que é no slide seguinte, que eu faço o benchmark desses produtos. Semijoias tem um criativo deles que em 7 dias fez mais de 10 mil conversões. Então, tipo assim, é um CPA que eu nem gosto de falar ele em voz alta, porque depois vocês vão vir atrás de mim pedindo esse mesmo CPA. Mas é um CPA realmente imbatível, é muito bom. E eu acho que é uma coisa que pode ser explorada aqui no Brasil, porque é um ticket médio super agradável. Já vi coisas de 50, 40 reais até, né, 500 reais ali, mas como anéis, colares, brincos. Então, ainda mais nessas questões de, vamos supor, Natal, que é para você se dar presentes, cara, faz super sentido mesmo. E como eu falei, eu faço um benchmark. Toda semana ele é atualizado. E aqui eu pensei em trazer só os últimos, mas eu também queria mostrar para vocês como ele era antes. E como ele foi se aperfeiçoando, e não por minha causa, justamente por causa dos meus clientes. Então eu comecei a mandando só a imagem, tipo, ó, esses foram os top produtos, os top criativos que a gente teve. Então vocês podem ver que aqui embaixo tem a bruxa do abajur, tem o aparelho auditivo, tem as semijoias. Mas só que aí alguns clientes meus falaram, pô, Gil, eu queria um negócio mais prático, tem como ajudar a gente nisso? Eu queria o custo do produto, o CPA dele e a landing page. E, tipo assim, eu posso passar isso para eles tranquilamente. E eu comecei a aperfeiçoar isso dentro do meu benchmark, para ficar mais fácil. Então, vocês podem ver as outras imagens. Já tem o CPA, o custo do produto. E na última, eu até coloco os títulos que eles usam, quais são os melhores produtos. Tá? Então, e não nesse. Ah, e outro ponto. Para quem já é cliente da Taboola, não necessariamente vocês precisam só. Ah, mas eu só vou ter isso se eu tiver o Gil como meu gerente de contas. Não, não é isso. A gente tem eu e mais 3 gerentes de contas, a Júlia, a Ana e a Isa, e qualquer cliente delas também podem fazer pedidos para esse tópico, tá? Tanto que teve um dia que um cliente da Ana veio e falou: Ah, queria fazer um pedido para ver quais são os melhores produtos. Eu não vou lembrar o país agora, mas, né? Melhores produtos para o México, para a Europa. E aí eu fiz um benchmark específico para aqueles lugares. Porque esse benchmark é global. Mas nada me impede do tipo, ah, Gil, tem uma operação para rodar lá na Colômbia, tem uma operação para rodar só nos Estados Unidos. Cara, a gente pode focar isso sim, tá? Como é toda semana. Não tem problema uma dessas semanas do mês ser uma edição especial para um país específico, tá? Então, realmente, a gente faz isso, não é para, né, agregar a gente aqui dentro. Aqui dentro a gente está vendendo, a Tabula está vendendo. É realmente para fazer vocês venderem mais, ter o CPA menor e ter um produto bem legal.
tá? Então, qualquer pedido, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo direto ou através do seu gerente de contas, caso ele não seja eu. Combinado? E agora eu vou para uma parte um pouquinho mais técnica, tá? Como eu disse, para quem já é da Tabula, isso aqui já é do dia a dia. Se você tem um gerente de contas, duvido que ele não tenha falado essas coisas para você. Mas o que acontece? Eu gosto de sempre reforçar esses pontos. Por quê? Porque meio que tudo isso depende um do outro. Então, vou começando a explicar o Pixel Tracking. A Taboola a plataforma da Taboola é um algoritmo. E para que esse algoritmo funcione da melhor maneira, ele faz uma coleta de dados através do pixel, do tracking. Então, se o pixel tiver errado, se tiver alguma coisa, né, uma coisinha errada que tiver no pixel, ele não estiver fazendo essa coleta da melhor forma, da forma correta, realmente vai ficar a desejar na questão de dados e a plataforma pode ser que não use total da sua capacidade para fazer essa entrega da campanha, tá? O nosso produto de Maximize Conversion, eu sempre recomendo ele. Vocês podem ver, não é da boca para fora, a gente não ganha nada recomendando esse produto para vocês. É realmente um produto que está com foco em conversões. Todas essas campanhas, todos esses criativos que eu mostrei para vocês anteriormente do benchmark, nenhum deles usa Smart Bid. Ah, mas Gil, então você está falando que o Smart Bid morreu. Não, longe disso. Smart Bid ainda está operando. Se você se sente mais confortável para usar Smart Bid, pode utilizar, mas ainda assim a movimentação é que Maximize Conversion seja o futuro da Taboola. Cada vez mais esse produto está sendo aperfeiçoado para trazer as conversões que vocês precisam. Fechou? Sempre ter de 4 a 8 criativos por campanha. Por que que eu falo isso? Ai, mas e se eu quiser colocar mais? Pode colocar e a plataforma não vai te pedir. Mas o recomendado é isso por motivo de o algoritmo trabalha de 8 em 8 criativos. Então ele faz os testes de 8 em 8. Então, para essa questão de não perder tempo, deixar otimizar os 8 primeiros, depois mais 8, e ali você perde 2 semanas só de testes para a plataforma entender, coloca 8 criativos e deixa, vamos supor, 8 de reserva. E aí você vai reciclando. Depois, mais pra frente, eu vou falar um pouquinho dessa questão de criativos, que aí vocês vão entender um pouquinho melhor. Hoje, estrutura de campanha, a gente está fazendo campanhas abertas e de remarketing. Isso para dropshipping, tá? Se você é de Nutra, tem outras campanhas, pode ser que os gerentes de conta recomendaram outras coisas. Mas para dropshipping, realmente, aberta por quê? É o que eu falei, o algoritmo precisa coletar o máximo de dados possíveis. Então, uma campanha aberta, sem nenhuma restrição, sem nenhum nicho, ela vai coletar muito mais dados. E a campanha de remarketing, que é a campanha que mais funciona, que ela vai jogar o seu CPA lá para baixo. Por quê? Porque, vamos supor, pelo amor de Deus, está sendo gravado, mas isso é hipoteticamente, tá? Tô fazendo uma compra ali, tô lendo uma notícia no meu trabalho, tô fazendo uma compra. Ah, gostei dessa palmilha ortopédica. Comprei, adicionei no carrinho. No momento que eu adiciono no carrinho, pô, chegou alguém para falar comigo, pediu uma coisa e tal. Já nem lembro que eu ia comprar essa palmilha para mim. E aí o que acontece? A campanha de remarketing entra em ação. Então, se você tem uma campanha de remarketing, vai estar os meus dados lá, que eu adicionei o produto no carrinho, e eu vou ser reimpactado mais tarde, ou dali 30 minutos, 40 minutos, conforme eu for acessando os sites. E nisso eu acabo concluindo a compra. Então, por isso que o CPA é muito mais baixo, porque essa campanha de remarketing é muito mais assertiva para realmente o seu público que teve a intenção de compra, tá? E as otimizações por final. Ah, Gil, mas eu não sei. Lembrando, com o mínimo de investimento de R$ 10.000, e não é investimento pagar isso para a Taboola sem retorno, investimento na plataforma. Se você está gastando R$ 10.000 em tráfego pago pela Taboola, na plataforma, você tem o direito de um gerente de contas. Então, é que nem eu disse, somos em 4 e a gente está aqui para atender vocês. Então, fazer as otimizações. Então, vocês sempre podem estar tirando dúvida com a gente. Tá bom? Agora, para finalizar a parte técnica, os criativos. É de suma importância. Por quê? Eu até peguei esse estudo da Time, que é um portal bem famoso lá nos Estados Unidos. A capacidade de atenção humana é de apenas 8 segundos. 1 segundo a menos do que um peixinho. Eu dou risada porque, infelizmente, acho que para essa estatística eu entro. Qualquer vídeo de 15, 20 minutos, meu, já é uma desgraça para assistir ele inteiro, ou pelo menos assistir ele com total foco e atenção.
Então, eu espero que vocês estejam assistindo o webinar ainda, tá? Por favor, com máxima atenção. Mas é isso. Então, os criativos eles precisam cativar essa pessoa. Não adianta ele estar ali visível porque a Taboola vai entregar, ela vai dar um jeito. Não. Os criativos precisam fazer sentido também. Porque uma coisa é a gente ter a impressão, uma coisa é a gente ter a visibilidade. Mas só que o usuário ele precisa olhar ativamente o seu anúncio para ter atenção, tá? Então, o que que a gente pode fazer para melhorar essa questão de atenção do usuário? Pontos de foco. Eu trouxe aqui os melhores ads que eu falei, então tem da caneca, tem do anel, tem do barefoot. Use imagens claras. Como vocês podem ver, o anel é uma imagem clara, é feita por AI, tá? É óbvio, né, que é feita por AI. Hoje em dia eu não sei nem mais o que não é feito por AI, mas é feito por AI. Então é um fundo totalmente claro, dando total importância ao anel. E eu duvido que eu estaria clicando nesse anúncio e estaria me levando para alguma página que não seja para comprar um anel. Então está sendo o mais claro possível. Use cores e títulos chamativos. Então você pode ver que o Barefoot está num ambiente super, vamos dizer assim, descontraído, grama atrás, as cores bonitas, um tênis bonito e um título super chamativo. Então um título que mexe ali com algumas coisas de dor, de perder peso. Então eles apelam um pouquinho ali, né, para ver se a pessoa realmente, ó, se você comprar isso, pode ser que, né, você comece a perder peso, porque você vai se sentir mais confortável, suas dores nas juntas vão diminuir. Então, trabalhar com os criativos ali, brincar com os criativos é sempre uma forma bem legal de manter o foco da pessoa. E evitar um banner, evite parecer um banner, desculpa. Por quê? Porque banner, né? A gente sabe que tem alguns sites que são infestados de banners ali, banner do lado e tudo mais. Mas aqui na Taboola, a nossa própria plataforma, ela disponibiliza algumas coisas que faz o criativo meio que se tornar personalizado para essa pessoa. Então eu coloquei esse justamente por ter o City Capitalizer. A gente tem outras chavinhas dessa que muda de acordo, vamos supor, eu e o Juliano tô aqui em São Paulo, mas tem fulano que tá lá no Rio de Janeiro. Esse criativo, você não precisa mudar nada. No momento que você coloca essa palavra-chave City Capitalizer, ele muda automaticamente. Então parece que esse anúncio está sendo personalizado para mim que estou lendo. Então isso é uma maneira muito legal de cativar pessoas, né? Diferentes tipos de gênero, a gente tem de gênero, dias da semana, dia da semana, o cidade. Depois eu até posso trazer mais, quem quiser saber, a gente tem uma listinha completa disso e é super legal, tá? E também movimento. Eu quero fazer até um pedido para vocês, depois vocês podem me falar, dar um feedback. Entrem no site, fiquem olhando para o centro do site. Eu tô falando isso porque eu fiz isso ontem, tá? Entrem, fiquem olhando para o centro do site e me digam o que chama mais atenção. Qualquer coisa que se mexe é a primeira coisa que seu olho vai buscar. Então, movimento atrai a atenção humana. É inevitável. Na nossa plataforma, a gente tem como criar isso. Vocês têm até como transformar um ads estático em um motion ads. O nosso motion ads nada mais é que um GIF, né? Ali um mini vídeo que fica se repetindo. Então, como vocês podem ver, aí eu peguei esse criativo que só foca e desfoca do produto. Simples, mas gerando um movimento. Até se ele fosse um pouquinho mais rápido, eu acredito que ele chamaria ainda mais atenção, tá? Reutilize vídeos antigos. Eu trouxe esse até para puxar o gancho para reutilize criativos antigos também. Como eu disse, deixe rodando 8 criativos. Deixe 8 de reserva. Comece a oxigenar. Eu vou até trazer um caso curioso que eu vi em uma das minhas graduações. Quando um criativo aparece mais de 8 vezes para um usuário, para um cliente, ele se torna invisível. É comprovado cientificamente. Então, conforme eu vou acessando ali o site, né, os sites, o seu criativo vai aparecendo, se ele for o mesmo criativo aparecendo para mim, na nona vez, ele vai se tornar invisível automaticamente para mim. Então, por isso que a gente sempre fala que os criativos é de suma importância, tá? E usem imagens do estoque. Eu coloquei estoque, mas a gente sabe que hoje tem Generate AI, meu, tem infinitas ferramentas ali de criação de imagem, tá bom? Então, 6 passos para ter sucesso, para seus anúncios terem sucesso. Lembrar que a atenção é limitada, então destaque-se mesclando todos os criativos, deixando eles diferentes.
Explore a psicologia humana, então é o que eu falei, né? Recicle bastante depois da oitava vez que o criativo é, no- aparece para o usuário, ele fica invisível. Reutilize criativos que já deram certo no passado, mas acabaram perdendo a performance por conta disso. E fale diretamente com o seu público, tá? Não deixe as coisas bem claras, sem nada entre linhas. E siga as tendências nossas. O benchmark tá lá por um motivo e é para ser usado. Fechou? Ah, Gil, mas tá, você me explicou tudo como é tabula, quais são os melhores produtos. Desculpa. Quais são os melhores produtos, como faz uma campanha de sucesso. Mas tá, tô começando nisso agora, não sei o que fazer, não sei onde arranjar um fornecedor e logística. E aí que o resumo do Carlos faz total sentido e eu passo até a bola para eles. Por isso que a gente trouxe o parceiro, 3 cliques, para falar um pouquinho da empresa deles, que eles vão conseguir ajudar vocês nessa jornada. Carlos? Com certeza, com certeza. Obrigado. Parabéns pela apresentação, muito legal, né? Acho que o pessoal curtiu bastante. A gente vai mostrar um pouquinho aí para vocês, pessoal, como que a 3 Cliques pode entrar ajudando vocês, como uma empresa parceira do Tabula, para realizar essas operações, né? Com certeza 2025 foi o ano em que o mercado tem acelerado cada vez mais, né? Principalmente aqui nas operações globais, né? E a 3Cliques estava no volante, né? A 3Cliques ela está sempre buscando soluções novas, soluções inovadoras para os nossos clientes, né? Isso é fato. Qual que é o nosso papel aqui, né, pessoal, no mercado? A gente iniciou como uma plataforma, né, de fornecimento de produtos da China para o Brasil, mas a gente criou um ecossistema de soluções agora que otimizam os resultados dos nossos clientes, como eu mencionei. Então, nós fomos os pioneiros em criar esse dropshipping nacional e híbrido, ou seja, né, tanto de disponibilizar muitos produtos aqui no Brasil para os clientes já venderem diretamente ao consumidor no Brasil, quanto permitir que o nosso cliente tenha o mesmo estoque de produtos no Brasil e na China, de tal forma que ele pode anunciar esse mesmo produto de diversas maneiras, como, por exemplo, anunciar o produto por um preço mais barato, desde que o consumidor aguarde um prazo maior de entrega, porque é uma logística internacional saindo da China. Ou colocar como um upsell, por exemplo, que o consumidor pague um valor um pouco mais alto para um frete express e receber o produto num prazo mais curto, porque o produto já está no Brasil. Por isso que chama o dropshipping híbrido, né? Lembrando que o nosso cliente, uma vez que ele mostre para nós um histórico de venda de um determinado produto, muitas vezes com a marca do cliente, mas não necessariamente, mas ele garante que se esse produto estiver no Brasil, ele vai conseguir vender, vamos supor, 1.000 unidades em um mês, a 3Clix traz esse produto para ele sem custo, tá? Claro que ele garante aí a performance da venda, tudo bem? Então, basicamente, a gente conecta lojistas com os fornecedores, trazendo também conteúdo, porque a 3Clix ela lançou uma universidade chamada Universidade 3Clix. Então, está disponível dentro do nosso site, dentro das nossas redes sociais, para quem quer se aprofundar melhor. A nossa ideia na universidade é capacitar melhor os vendedores, capacitar melhor os clientes da 3Clix. Né? Porque às vezes o cliente ele sabe vender no e-commerce tradicional, mas não sabe vender no marketplace. Ou às vezes ele sabe vender no marketplace e não sabe no e-commerce. Ou às vezes ele tem um e-commerce no Brasil, mas ele quer um e-commerce global. Então a gente disponibiliza uma série de conteúdos, de cursos e também participações em lives, gravações de lives, e-books, tudo dentro da universidade, né? E aí a gente criou uma comunidade que transforma aí os dados em vendas reais, aonde os próprios usuários eles compartilham experiências e vitórias, né? Então é muito legal esse ecossistema. Então, a gente viu que a tendência número um, com certeza, foi o fortalecimento do drop nacional, né? Porque o produto nacional ele ganhou força e confiança, uma vez que essa entrega rápida ela traz mais segurança para o consumidor e você
elimina essas barreiras logísticas e problemas logísticos que aconteceram dos 2 últimos anos para cá, com essas mudanças das regras que o governo criou para aumentar as taxações, fiscalizações, e gerou muita instabilidade na logística internacional, né? Então, o consumidor final ele quer agilidade. E aí nós fomos atrás de entregar isso, né? E aí, para quem não conhece, não está familiarizado ainda com a 3 Cliques, dentro do ecossistema da 3 Cliques existe o seu Armazém Drop, que é a solução de dropshipping nacional, que está aí na vanguarda, foi a tendência número 1 desse ano para nós. Com isso, a gente traz aí, por exemplo, trouxe até uma foto aí que ele passou do nosso estoque. Ô Gil, se você puder voltar, tá? Então tá aí o nosso estoque aqui em São Paulo, disponível para vocês que querem vender. Como tendência número 2, essa questão da experiência logística integrada, né? Então, o e-commerce ele amadureceu, não basta só o cliente vender, é preciso ter uma entrega boa para que o cliente queira cada vez mais comprar na sua loja. Então a logística passou a ser um diferencial competitivo e aí a 3Cliques ela criou uma estrutura e todo um suporte humanizado para garantir essa operação fluida e clientes satisfeitos. Está aí a foto do nosso armazém aqui no Brasil, aqui em São Paulo. E aí a gente percebeu que o conteúdo real ele é muito importante, né? Então, 2025 foi um ano para nós de autenticidade. Nós realmente trouxemos inovações, né? Consumidores se conectaram com histórias reais, bastidores e resultados. Então a gente investiu muito numa comunicação inteligente e inspiradora. Criamos a universidade, como eu comentei com vocês. Está ali a Universidade da 3Cliques. Nós criamos o podcast da 3Cliques, o Pod Shipping, aonde a gente traz no nosso canal do YouTube diversos players que tiveram a vida transformada por meio do dropshipping e eles compartilham histórias reais e a trajetória deles para justamente inspirar pessoas a seguir esse caminho e pegar insights muito legais. E a gente agora também faz parte do Drop Summit. Então, o Drop Summit ele faz parte do ecossistema da 3Cliques. Vamos ter agora, no final do mês de outubro, e o Tabula vai estar lá com a gente, né? 30 de outubro e 1º de novembro, em Alphaville, em São Paulo. Então, se você, por acaso, que está assistindo ou assistir posteriormente, não tiver ainda garantido a sua presença, por favor, venha até o Drop Summit, participar de todo esse ecossistema que a gente criou, estar conectado com os maiores players do mercado de dropshipping, de e-commerce, seja no e-commerce próprio, seja no marketplace, e lá nós vamos compartilhar essa transformação de conteúdo em ferramentas de conversão e posicionamento para vocês. A tendência número 4, naturalmente, é a automação e inteligência de dados, né? O uso da inteligência artificial ela se tornou indispensável, mas o diferencial não é só o uso, mas sim a aplicação estratégica disso. E a 3Cliques ela trouxe automações que simplificam e potencializam essas operações. Tá? Então, nós temos aqui dados em tempo reais, com decisões mais assertivas e que possibilitam um crescimento mais previsível. Então, é o uso da tecnologia com a empatia, né? A inteligência artificial a serviço das pessoas. Acho que essa vai ser cada vez mais a tendência do presente e do futuro no e-commerce. A tendência número 5, né, é a comunidade e o ecossistema. Então, o maior ativo de 2025 foi a conexão entre as pessoas. E é por isso que a 3Cliques criou esse ecossistema de aprendizado, conteúdo, com suporte humanizado e com oportunidades, né? E aí a gente tem ali no evento esse ápice dos lojistas crescendo juntos,
trocando experiências e resultados. Em 2025, a gente levou 30 empresários para a China junto com a gente, 30 empresários do mercado de e-commerce, de dropshipping, para se conectarem, para visitarem fornecedores, para fazerem networking em negócios. E aí a gente tem cases e resultados reais, né? Que a gente vai, inclusive, mostrar para vocês isso para quem estiver presente no Drop Summit. Centenas de lojistas que bateram recordes de vendas com o suporte da 3 Cliques, seja no dropshipping nacional, no dropshipping híbrido, no dropshipping internacional. Então, resultados que mostram que o método funciona. A 3 Cliques ela entrega o que realmente se compromete, né? Estrutura, estratégia, crescimento real. E aí a gente vai compartilhar com vocês placas de reconhecimento, faturamentos recordes e histórias de sucessos dentro do evento que nós vamos estar presente junto com o Tabula. E que venha 2026, né? Será um ano aí de consolidação e expansão, porque a 3Cliques ela vai continuar fortalecendo o dropshipping nacional e híbrido, então, trazendo cada vez mais estoque de produtos para o Brasil, seja um estoque privativo seu, que já vende, que já tem uma marca, né? Ou seja, um estoque compartilhado para que você possa escalar ainda mais as suas vendas. Vamos levar automação e inteligência artificial para novos níveis dentro do mercado de dropshipping e expandir o nosso ecossistema e os eventos presenciais com a comunidade, com a expedição para a China, com o Drop Summit. Então, o futuro não é sobre seguir tendências, né? É sobre liderar movimentos. E a 3Click está na vanguarda disso. E aí, junto com o Tabula, em parceria, a gente quer convidar vocês para estarem conosco. Então, o ecossistema de e-commerce ele muda todos os dias e a 3Clix está sempre um passo à frente. Tá? Nosso propósito aqui, pessoal, é conectar ideias, conectar pessoas e conectar tecnologia para gerar resultados reais. Tá? Enquanto o mercado fala de tendência, a 3Clix ela cria o agora. Né? Então, se por acaso você ainda não conhece o nosso serviço, ou se você não conhecia todo o ecossistema e quer conhecer um pouquinho melhor, a gente deixa aí um QR Code disponível, basta você escaneá-lo para falar com um especialista da 3 Cliques, né? E se aprofundar em algum dos segmentos que a gente tem aqui disponíveis para vocês. Show. É isso. Agradeço muito a presença de todos, né, que estão nos ouvindo agora ou aqueles que vão nos ouvir depois. A gente sempre coloca aí em mandarim o famoso xie xie, que é o obrigado deles, né, o thank you. E deixamos aqui um outro QR Code das nossas redes sociais, se porventura vocês não conhecem, nosso Instagram, nosso YouTube, nosso site, está tudo aqui à disposição. Então, Juliano, Maravilha. em nome do Tabula aí, queria agradecer você e todo o time. Então, estamos à disposição por aqui. Maravilha. Muito obrigado, Carlos. Pessoal, vou fazer o encerramento. O Carlos fez o dele. Eu amei esse negócio aqui do Shen Shen. Muito bom mesmo. Muito obrigado aí. Muito obrigado também por aceitar o convite. E, dito isso, a gente também tem um QR Code em parceria. Então, se escaneiem, lembrando, está sendo gravado, todos esses QR Codes depois podem ser disponibilizados para vocês, não precisa correr, se perdeu, vai estar lá no vídeo, pode pedir, a gente envia. Mas queria falar sobre a oferta que a gente fez com a 3 Cliques. Então, todo cliente 3 Cliques que vier para a Tabula, os 5 primeiros 1.000 dólares, a gente consegue dar um cashback de 1.000 dólares, tá? Totalmente pela Tabula. Então, escaneia o QR Code, preenche o formulário. Ah, Gil, mas né, estou começando agora na 3 Cliques também, mas queria fazer tudo meio que junto. Se inscreve lá no formulário, a gente vê certinho. Você vai entrar em contato com um dos nossos, um dos nossos sales, um dos nossos vendedores, então fiquem tranquilos, tá? E encerrando o nosso webinar, vou deixar meu e-mail aqui também para caso queiram alguma dúvida em questão em questão de tendências, questões da 3 Cliques, pode mandar, eu repasso para o Carlos também, caso vocês queiram um acesso mais fácil. E é isso, pessoal.
Muito obrigado por comparecerem. Obrigado também para quem estiver assistindo isso posteriormente. E é isso. Valeu, gente. Forte abraço.